Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Meu nome é Glenda e esse é mais um vídeo do estudo do livro Cartas de uma Morta, livro escrito por Chico Xavier pelo espírito de sua mãe, a Maria João de Deus. Esse livro é muito interessante, pois a Maria João de Deus ela nos relata, através de cartas, toda a sua experiência desde que ela desencarnou. Então, inclusive, ela chegou a ir a Saturno. Nos vídeos anteriores, se você não acompanhou, nós temos uma playlist com todos os vídeos, com todos os capítulos anteriores. E é muito interessante, pois ela nos conta suas impressões sobre Saturno, tudo que ela viu por lá. E hoje nós vamos falar de mais 3 capítulos. Então, depois dessa viagem a Saturno, a Maria João de Deus nos fala que ela retorna e vai visitar regiões obscuras, com almas sofredoras, né? Então, são espíritos sofredores que estão nesses locais. Então, o que ela fala nesse primeiro capítulo, chamado A Expiação do Egoísmo, da Avareza e da Luxúria? Então, ela fala que nos planos da erraticidade existem lugares específicos onde se aliam os seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão. Então, esses locais, essas regiões obscuras, como já foi falado pelo Leandro no vídeo anterior, eles não são locais definidos geograficamente, como a gente conhece aqui na Terra, né? São locais em que os espíritos, eles se aproximam por afinidade. Ela coloca aqui, né? Se afinam pelo mesmo diapasão, eles estão na mesma sintonia, né? Então, quando nós chegamos na erraticidade, né, no mundo espiritual, nós não somos levados a um lugar específico, mas sim onde a nossa mente, onde o nosso pensamento é afim. Então aqui, vejam, eu coloquei uma figura de ondas de rádio, AM, FM. Nós estamos acostumados a ligar o rádio e sintonizar. Quando a gente sintoniza numa estação que nós preferimos, nós estamos na mesma sintonia. Nós colocamos as ondas, né, do nosso rádio na mesma sintonia daquela frequência do rádio. Pois é, para o nosso pensamento acontece a mesma coisa, né? Através da nossa frequência, dos nossos pensamentos, a gente vai ter afinidades com outras pessoas, com outros espíritos, né? Aqui na Terra acontece a mesma coisa. Então, na erraticidade, os espíritos afins, eles acabam ficando juntos, né? Por isso que ela fala desses lugares específicos. Mas isso é o próprio espírito que vai para esse lugar de acordo com a sua sintonia. Nada é obrigado a ninguém, não é mesmo? E nesse lugar, ela fala que vivem ali os que se apegaram em excesso às futilidades terrestres, sentindo-lhes desconsoladamente a ausência, os que colocaram acima de tudo as preocupações do egoísmo e da avareza, criando com suas ideias fixas todo um mundo de moedas e de valores fictícios obsedados pela visão do ouro. Então é muito comum aqui na Terra a gente se apegar à matéria, né? E aqui ela coloca especificamente ao dinheiro, mas também ela coloca aqui ao egoísmo, a avareza, a luxúria e outras coisas que nós estamos acostumados, né? Algumas comodidades daqui da Terra. E se nós criamos ideias fixas, ou seja, nós desencarnamos e continuamos apegados a toda a matéria que a gente, todo o dinheiro que nós tínhamos, ou a situação, às vezes não é nem o dinheiro, mas uma casa, ou até a família, nós criamos ideias fixas. E quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente continua com essa mesma ideia. Porque a gente só deixou o corpo físico aqui, a gente só deixou a roupa aqui na Terra. A nossa ideia, se a gente era muito egoísta, a gente vai continuar muito egoísta. E assim sucessivamente. Então é isso que naquela região, aqueles espíritos afins, eles estavam com ideias fixas. Nesse caso aqui, ela fala
obsedados pela visão do ouro, então obsedados ali ao dinheiro, né, à matéria, tudo que eles deixaram aqui na Terra. Então, provavelmente nem se deram conta, né, desse estado de terem desencarnado, porque a ideia fixa era tanta que continua, né? Eu lembrei de uma história que está no livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier. É uma história que chama Amarga Experiência. É de um espírito que foi auxiliado ali no centro espírita do Chico Xavier e ele retornou para dar o seu depoimento. Então, quando ele desencarnou, esse espírito ele era um banqueiro, então ele estava muito acostumado a mexer com dinheiro, vivia em torno disso, né? Mas ele também era uma pessoa obcecada pelo dinheiro, não só pela profissão, mas ele gostava muito, né, do dinheiro, das riquezas, né? E ele teve uma morte abrupta, né? Não estava esperando, né? Não foi por uma doença, nada, foi uma morte abrupta. Então, quando ele chegou no mundo espiritual, ele continuou obcecado pelo dinheiro. E ele conta que a ideia fixa dele era tanta que todo local que ele via, ele enxergava ouro, mas a ponto de a cama que ele queria dormir, que ele queria relaxar, né, descansar, ela era de ouro, então não era nada confortável, né? Ele chegou a ir a uma igreja que era a fé que ele professava, só que ele chegou lá, os bancos eram de ouro, então também não eram confortáveis, as imagens eram de ouro, o confessionário era como se fosse um guichê de banco, e aquilo foi se tornando para ele, ao invés de um prazer, que é o que ele sentia aqui na Terra, foi se tornando uma coisa ruim, porque ele não conseguia se alimentar, porque tudo era de ouro, né? Ele não conseguia beber água, porque a água virava ouro. Mas isso tudo estava acontecendo onde? No próprio pensamento dele, porque ele gerou essa ideia fixa ao redor aí do dinheiro, né? Até que então, depois de um tempo, ele foi ajudado, ele se deu conta, né? Na verdade, antes disso, ele se deu conta de que isso estava fazendo mal para ele, e aí ele foi ajudado, foi resgatado, e depois ele voltou para dar essa mensagem para o Chico Xavier, né? Então, para quem tiver curiosidade, essa história inteirinha, que ela é bem interessante, está no livro Instruções Psicofônicas e chama Amarga Experiência. Tá? Então é isso, não podemos, né, colocar, aqui que ela fala, colocar acima de tudo, né, o egoísmo, a avareza, o dinheiro, né, nós não podemos ter nada em excesso, né, inclusive isso. E ela continua falando que no mundo, aqueles que demasiadamente se entregaram aos gozos carnais, somente encontrando nisso o único objetivo da existência, vivem com os reflexos das suas desvaradas paixões. E todos os quadros formados pelas vibrações dessas mentes inferiores e enfraquecidas caracterizam-se por suas densas trevas. Mais uma vez ela coloca aqui, né, os que se entregam aos gozos carnais, aos prazeres aqui da Terra, encontrando nisso o único objetivo da existência. Então, quem é muito obcecado por alguma coisa, né, seja dinheiro, seja algum vício, seja a família também, que a gente já falou dos apegos, do apego aos familiares, né, extremo também. Então, também vai sofrer depois que desencarnar, né? E o título do capítulo é Expiação. Por que expiação? Porque nesse momento, esses espíritos, eles estão colhendo aquilo que eles plantaram aqui na Terra, né? A questão da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Então vejam que nada é imposto a eles, não tem ninguém impondo uma pena, uma punição. É o próprio pensamento do espírito
que está gerando isso para ele, que está colocando ele nesse ambiente junto com outros espíritos com os mesmos pensamentos. Então, mais uma vez, a gente reforça que pensamento é matéria, pensamento é criação. E no mundo dos espíritos, isso é mais evidente ainda, né? No próximo capítulo, que o título é Dívidas de Penoso Resgate, então ela continua falando dessa situação. E ela fala que em alguns agrupamentos desses espíritos, o sentimento de queda é tão pronunciado entre eles, que segundo as crenças que trouxeram de um inferno abrasador, organiza-se em seu derredor todo um amontoado de labaredas apavorantes. Daí provém certas visões mediúnicas na história dos povos que aludem a panoramas infernais, causa dos temas expostos em muitas oleografias católicas, né? Quadros, né? Pinturas, né? Aqui eu trouxe um desenho, uma representação, né? De céu, inferno. Porque o que é esse inferno, né? Que ela fala aqui das labaredas. Mais uma vez, né, não é um local que tem fogo e o espírito é jogado lá, não é isso. Mas os espíritos, muitas vezes, eles não aceitam essa situação, né? Não aceitam que foram para o mundo espiritual, não aceitam que perderam seus bens, sua casa. E isso, eles mesmos geram uma punição para si mesmos, né? Então, eles ficam envoltos nessa energia negativa e coletiva, porque eles se atraem, né? Como eu falei, pelo próprio pensamento. E isso vai gerar esse ambiente negativo, esse ambiente aterrador, né? Que a gente vê nas imagens, nos quadros, né? E quando os pintores, né? Quem teve a ideia descreveu essa questão do inferno, provavelmente descreveu essas regiões onde a Maria João de Deus também está, né? A gente está vendo. Mas é por própria criação desses espíritos, não é um lugar que é específico, que já é feito para isso, não é isso, né? São os próprios espíritos que geram essa energia. Tá? E como isso já é pré-concebido, nós já temos essa concepção, né? Viemos já, isso é cultural de muitos séculos, né? Que a gente vem com essa visão de céu e inferno. Às vezes, a própria pessoa acha que não merece ir para um lugar bom, né? Sabe que fez algo de ruim ou algo de não muito bom. E acontece que as pessoas acham que não merecem também ir para um lugar bom. E acaba, pelo próprio pensamento, indo por um lugar, então, por afinidade, para esses lugares mais obscuros, né? Para esses lugares de sofrimento. Então, olha que já uma pré-concepção também já nos faz levar a crer que nós vamos para um lugar desse, né? Então, trabalhando o nosso pensamento, que a gente fala que o estudo, ele vai abrir os nossos olhos para as possibilidades que a gente pode ter quando a gente desencarnar, né? E no próximo capítulo, que é o Gritos, Blasfêmias e Lágrimas, ela continua falando ainda dessa região. E ela fala aí que os espíritos, eles estavam gritando, eles estavam suplicando por misericórdia. Então, ela até coloca aqui um espírito que fala: ó Deus de misericórdia infinita, por que humilhais com tanta dureza o meu espírito culpado? Olha o que esse espírito fala: que me valeram os títulos da terra, suas honrarias e distinções? Então, provavelmente é um espírito que aqui na terra teve um título, tinha posses, né? E aí ele viu que chegando do outro lado, tudo isso não valia nada, né? E ele fala: não já reconheci toda a enormidade dos meus desvios, Senhor? E aí ela fala que essas expropriações como estas eram misturadas com gritos e blasfêmias, ao lado de soluços e de muitas lágrimas. Ou seja, quanto sofrimento, não é mesmo? Quanto sofrimento desses espíritos.
Mas nós temos que ter a certeza que nenhum espírito está desamparado. Então, quando nós vemos essas imagens, né, nós lemos sobre isso nos livros, a gente até chega a pensar, né, nossa, mas por quê? Por que Deus deixa esses espíritos sofrendo desse jeito? Mas a gente tem que ter certeza que nenhum deles está desamparado. Como a própria Maria João de Deus está lá, ela está com um mentor ali, eles estão vendo, eles sabem da situação de todos os espíritos, né? Mas primeira coisa que precisa acontecer é que o espírito ele precisa querer ser ajudado primeiro, né? Para ele poder ser ajudado, né? É como aqui na Terra também. Às vezes você está vendo uma pessoa em necessidade, você está oferecendo ajuda para uma pessoa, mas se ela não quiser ser ajudada, você não pode fazer nada, né? Então, primeiro tem que vir do espírito querer ser ajudado, né? E sobre isso, eu trago aqui toda a coleção do André Luiz, porque todos os livros dele, em algum momento, ele vai falar de uma situação que envolve umbral, que envolve espíritos sofredores. E ele aborda muito bem esse assunto, porque o André Luiz, ele chega, primeiro que ele também passou pelo umbral e ele conta essa experiência em Nosso Lar. Então, para quem ainda não leu, vale muito a pena a leitura. E ele conta essa experiência e ele fala, inclusive, que depois, quando ele foi resgatado, que ele se dá conta que ele estava o tempo todo amparado, mas ele não conseguia enxergar. E é o que acontece. Às vezes, nós estamos tão ali enclausurados no nosso sofrimento, nessa ideia fixa, né, nesse nosso problema, que a gente não enxerga ao nosso redor, que a gente não enxerga o auxílio às outras pessoas que estão ali do nosso lado querendo nos ajudar. Então é o que acontece com o André Luiz. E depois ele vai em várias missões, junto com outros mentores, né, com outros espíritos mais elevados, ele vai aprendendo e ele vai nos contando. Então, em diversas situações, ele traz para a gente a angústia dele, né, de passar por um local de muito sofrimento e querer ajudar as pessoas e falar, mas por que a gente não pode ajudar todo mundo? E aí os espíritos, os mentores vão contando o porquê, né? Porque primeiro precisa a pessoa querer, né? O espírito estar pronto, estar realmente arrependido, pronto a mudar, né? E nem sempre é uma coisa fácil, né? Nós temos no Evangelho a parábola da porta estreita e da porta larga, né? Ou seja, às vezes nós nos acomodamos em situações que não nos são boas, mas está confortável, né? Vamos dizer assim, porque a mudança sempre gera um gasto de energia, sempre é duvidoso, a gente às vezes tem medo da mudança. Então, nós mesmos, se for pensar nas nossas vidas, algumas situações a gente fica mesmo acomodado num local, não físico, né? Tô falando figurativamente, mas num local ali que é um pouco, não tá muito bom, mas tá confortável, né? Porque para mudar geraria um estresse maior ou nós iremos assumir mais responsabilidades, né? Então nós temos que também trazer isso para as nossas vidas, o quanto que a gente está aí nos esforçando também para nos melhorar moralmente, né? Para não cair aí nesses locais, não sermos atraídos aí por essa mesma afinidade, né? Para esses locais que tem essa afinidade energética ruim, né? Então, mais uma vez, eu recomendo aí toda a leitura da obra do André Luiz, né? Que ele fala muito sobre isso. Então, era isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Fiquem com a gente. Todas as terças e sextas, à noite, nós temos vídeos novos do estudo do livro Cartas de uma Morta. E aos sábados também,
temos o nosso estudo do livro Transição Planetária. Para quem perdeu algum vídeo, todos eles estão gravados no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada!